Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria tão grande poder estar ministrando para vocês nesses dias. Vocês estão percebendo que eu estou ministrando essas aulas aqui no nosso cenário novo, porque essas aulas de Levítico não são gravadas. Essa aqui eu estou ministrando para vocês nesses dias. Okay? Não são as mesmas que foram ministradas no ano passado. Estou fazendo novamente. E eu faço isso sempre, por quê? Para que você possa se motivar também comigo. Eventualmente, uma aula ou outra, a gente mantém as do ano passado, por uma questão, às vezes, de eu ter que viajar e coisas assim. Mas eu gosto sempre de estar ministrando uma matéria nova e estar sempre em contato com os nossos alunos. Então, eu gostaria muito que você mandasse e-mail, fizesse pergunta, tá? Você fica à vontade, mesmo que às vezes eu não tenho tempo de responder na nossa aula, que a aula é muito curta, só 50 minutos, mas a gente pode responder e-mails para você. E é importante saber que nós estamos também aqui juntos, nesse tempo aqui, tendo aula simultaneamente. Se você também quiser mandar um torpedo para mim, você pode mandar o torpedo, não tem problema. O meu telefone é 062, que é o DDD de Goiânia, 062 9679 3534. 9679 3534. Você pode mandar o torpedo fazendo a sua pergunta. Se for uma pergunta muito longa, provavelmente eu vou deixar para responder aqui na aula, mas se for algo curto eu respondo no celular mesmo. Então nós temos muitas maneiras aí de ter contato. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para continuarmos nosso estudo do livro de Levítico. Pai, nós oramos agora, ó Deus, estamos diante do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de lidar com a Tua palavra de maneira natural. Livra-nos, ó Deus, de olhar apenas com os olhos para ver a letra, mas dá-nos, Senhor, olhar com o coração, com o espírito, para obtermos revelação. Dá-nos reverência, uma atitude santa na Tua presença. Queremos ser aprovados diante de Ti. Queremos ter um caminhar puro e santo diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. Dá-nos esse entendimento hoje nesse livro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem assentar. Vamos continuar, nós estamos falando na nossa última aula. Só recapitulando com você, estamos estudando o livro de Levítico, que é o livro que trata as orientações dadas para o povo de Israel de como se aproximar de Deus e viver diante dele. Eu falei para você que o livro de Levítico pode ser dividido em duas partes. Eu expliquei para você que há muitas formas de se fazer o esboço de um livro. Então eu sempre escolho a maneira mais simples que facilita a sua memorização. Esse livro, então, tem duas partes. Não tem como ser mais simples do que isso. Do capítulo 1 ao 10 e do capítulo 11 ao 27. Do capítulo 1 ao 10, fala do quê? Fala do andar com Deus, ou aproximar diante de Deus pelo sacrifício. E a segunda parte fala do quê? Fala do andar em santidade, o caminhar diante de Deus em santidade. Presta atenção, nessa primeira parte, do capítulo 1 ao 10, nós temos duas coisas importantes, a lei das ofertas e a lei do sacerdócio. A lei das ofertas do capítulo 1 até o 7. E aqui nós vimos as 5 ofertas que havia naqueles dias, no Velho Testamento. Quais eram as 5 ofertas? O holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Ok? 5 ofertas. Na nossa aula passada, nós começamos a ver essa primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 10, e nós vimos a primeira oferta, que era o holocausto. Hoje eu quero ver mais duas com você, se o Senhor permitir, que é a oferta de manjares e a oferta pacífica. Vamos começar com a oferta de manjares. Então pegue aí sua Bíblia no capítulo 2 de Levítico. Diz assim: quando uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a descrição geral da oferta de manjares. Como você já percebeu, a oferta de manjares não era um sacrifício. Tanto o sacrifício quanto a oferta era chamado de oferta. Então o holocausto também era uma oferta, mas ele era um sacrifício porque envolvia sangue, derramamento de sangue. Mas a oferta de manjares, ela é considerada apenas uma oferta, não é um sacrifício, porque não envolve derramamento de sangue. Ok? Qual que é a diferença fundamental? É que na oferta de manjares, o sentido principal era comunhão com Deus.
Ok? Então, já deu para você perceber que ninguém podia oferecer uma oferta de manjares sem primeiro oferecer oferta pela culpa. Porque ninguém pode ter comunhão com Deus sem que os seus pecados sejam tratados diante dele. Nós também hoje não podemos ter comunhão com Deus se nós não confessamos o nosso pecado. Enquanto nós retemos o pecado, nós não confessamos, o sangue não pode agir para nos perdoar. O sangue de Jesus somente nos livra do pecado quando nós o confessamos e deixamos. Há necessidade de confissão, portanto. Depois disso, vem a comunhão com Deus. Daí, então, dizemos que era a oferta de manjares. Tinha muitas maneiras de você fazer essa oferta. Isso mostrando para as várias maneiras, ou os vários aspectos da morte de Jesus. Ok? Ela podia ser apresentada apenas com farinha. Ok? Apenas com farinha. Lembra? Farinha de trigo. Nós estamos aqui falando de coisas lá do Velho Testamento. Então, quando falamos aqui, é de trigo. Podia ser com farinha. A Bíblia chama flor de farinha. Talvez você está lendo essa expressão na Bíblia e você não entende muito bem o que é isso. Mas a flor de farinha é isso. É porque quando eles massavam ali o grão de trigo para fazer a farinha, ou eles moíam, aí saíam aqueles bijus, sabe? Quando fica assim maçarocado, aqueles bijus, aquele era flor de farinha. Então não existia farinha refinada como existe hoje. A coisa era um pouco diferente, mas era farinha, porque ela era moída. Ok? Então, a Bíblia chama de flor de farinha, só para você entender quando nós lemos aqui no livro de Levítico. Segunda maneira era com bolos de farinha, ou seja, fazendo da farinha um bolo, ou seja, colocando o azeite e outros ingredientes. E a segunda coisa era com espigas verdes. Espigas, mais uma vez, de trigo. Tá bom? Não fica pensando em milho na sua cabeça, porque você, às vezes aqui do brasileiro, caipira, está sempre pensando em milho. Não, é trigo. Espigas de trigo. Eram essas três maneiras como a oferta poderia ser trazida, a oferta de manjares. Por quê? Essa oferta nos fala da vida e da morte do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que o holocausto fala da morte. Só que essa oferta fala da vida e da morte. Mas a ênfase principal aqui está no viver de Jesus. Ok? A ênfase está mais na vida de Jesus. Então, no holocausto, o elemento principal era o animal. Por quê? Porque tinha derramamento de sangue. O holocausto tem que ter sangue, porque sem sangue não há remissão de pecado. Mas na oferta de manjares, o ponto central é o que a Bíblia chama de fina flor de farinha, ou seja, é a farinha do trigo. Aquela farinha que é feita a partir do trigo que é moído. No holocausto, fazendo uma comparação ainda, o ponto central é mostrar que Cristo é a justiça de Deus. Mas na oferta de manjares, o objetivo é mostrar que Cristo é justo. Vê, são duas coisas distintas. Vamos entender o que significa isso. O que significa ser justiça de Deus? Cristo, ele é justiça de Deus porque Cristo morreu pelo nosso pecado. Uma vez que ele morreu pelo nosso pecado, Deus agora é justo em nos perdoar. Por quê? Porque a dívida já foi paga. Uma vez que a dívida foi paga, Deus Pai é inteiramente justo em declarar cada um dos pecadores justo, sem pecado, sem dívida. O escrito de dívida foi cancelado porque alguém pagou. Jesus pagou. Então Jesus, no holocausto, ele é a justiça de Deus. Mas na oferta de manjares, nós vemos o outro lado, que é Cristo como sendo o justo. O seu viver na terra, o seu viver humano, completamente santo e justo diante de Deus. Por quê? Por que é importante isso? Porque se Jesus não fosse justo, o seu sacrifício não teria valor. Se Jesus não fosse perfeito, o sacrifício dele não seria aceito. O sacrifício só foi aceito porque Jesus viveu sem pecado. Nunca pecou, nunca errou. Uma vez que ele nunca pecou, ele foi completamente aceito diante de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz o quê? Aquele que não conheceu pecado. Lembra? Nós lemos na aula passada, você deve ter decorado já. Eu já sei de cor. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Uma vez que eu sou inserido no justo, eu também sou feito justiça. Mas a frase principal é a primeira, que diz o quê? Aquele que não conheceu pecado.
É algo que Deus não conhece. Não conhece o pecado. Vamos ver então quais eram os ingredientes da oferta de manjares. Primeiro, a oferta de manjares era constituída da flor de farinha, ou seja, da farinha. Essa é a matéria-prima da oferta. E a farinha era feita do trigo. Do trigo. O Senhor Jesus é esse grão de trigo. Ok? É o grão de trigo. O que é esse grão de trigo? Jesus como grão de trigo, está lá em João 12, 24. Vale a pena você pegar a sua Bíblia, porque esse versículo ele é importante para nós como futuros pastores e obreiros. Então, João 12, verso, vamos ler, 24. João 12, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra. Foi enviado para a terra. E esse grão de trigo caiu na terra e morreu. Uma vez que ele morreu, a sua vida, a vida que estava naquele grão, foi liberada. Ela foi liberada e esse grão de trigo germinou. Por isso, no verso 23, aqui de João 12, diz: respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ser glorificado aqui, meu querido, não é ser exaltado, no sentido de ser colocado em cima. Não, não é esse momento que o Senhor é exaltado. Ser glorificado aqui significa que ele vai morrer e vai ressuscitar. Entendeu? A morte é uma condição para essa glorificação. A glorificação é quando você entra na vida de ressurreição. O que é aquele pé de trigo? O pé de trigo é a vida de ressurreição. O grão de trigo caiu na terra e morreu. E a nova vida que surgiu ali é uma vida glorificada. Ou seja, é uma vida que produz mais vida. Lá em 2 Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 4, verso 10, a palavra de Deus nos fala mais sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando nós levamos o morrer, a vida se manifesta. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Ou seja, porque nós entramos na morte, vocês estão aptos a receber vida. Para que alguém tenha vida, um outro alguém tem que entrar na morte. Jesus fez isso literalmente. Literalmente ele morreu como grão de trigo, para que agora a sua vida fosse liberada daquela casca do corpo do homem, e agora possamos ter essa vida dentro de nós. O Senhor fez literalmente isso. Todavia, nós hoje fazemos isso de maneira simbólica. Nós entramos na morte para que os irmãos tenham vida. Vida é uma coisa difícil de explicar, mas fácil de perceber. Todo mundo sabe quando uma reunião tem vida, todo mundo sabe quando a palavra tem vida, todo mundo sabe quando o aconselhamento tem vida, o ambiente está cheio de vida, uma célula tem vida. Todo mundo sabe. A vida tem uma expressão. Todo mundo sabe quando está morto também. Entendeu? Qual que é o segredo para ministrar vida em qualquer circunstância? É primeiro entrar na morte. Quando você entra na morte do jejum, entra na morte da renúncia, entra na morte do ego, quando você entra na morte de abrir mão dos seus direitos, fica sem comer para poder orar, fica sem dormir para poder orar, abre mão do lazer para poder orar. Quando você faz isso, você está entrando na morte. Quando você entra na morte, a vida pode se manifestar em outros. Quem não se dispõe a entrar na morte, também não experimenta vida. Esse é um princípio chave se você quer ser alguém usado por Deus. Na verdade, esse é o princípio da multiplicação. Nós falamos muito de multiplicação de célula, mas qual que é o grande segredo da multiplicação? É o grão de trigo morrer. Jesus falou o quê? Se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho. Por que tem irmão sozinho? Porque não morreu. Por que tem irmão que está na célula e está sempre sozinho? Porque a morte não veio a ele ainda. Na hora que ele morrer, aí ele vai germinar. E aí ele pode ter muitos. Lembra disso, se o grão de trigo não morrer, fica só. Você quer ficar só? Você quer ser um pastor bem-sucedido? Estou te contando um segredo. É o grão de trigo morrer. Pastor, me ensina como morrer. Me ensina como morrer.
você vai descobrir. Morte é tudo aquilo que vai contra a sua vontade, o seu prazer e o seu eu. Isso é morte. É morte para você. Morte é abrir mão da sua vida natural por um propósito divino. Ok? Então veja, Jesus fez isso de maneira literal. Então, quando também nós somos quebrados, a vida de Jesus que está no nosso espírito, flui para alimentar outros. Do mesmo jeito que ele foi entregue à morte, nós temos que ser também. O Senhor foi entregue para manifestar vida. Ok? A vida que está no grão de trigo só pode fluir se a semente morrer. E a semente só morre se a casca for quebrada. Por isso, morte é quebrantamento. Quem é quebrantado é cheio de vida e manifesta vida. Quem é quebrantado fala e as pessoas sentem. Quem é quebrantado passa vida e passa coisa do espírito. Quem não é quebrantado só passa alma, natural, mente, intelecto. E por isso fica sozinho. O mundo está atrás de coisas do espírito. Só o homem que foi quebrantado libera vida. Quando a sua alma, que é a casca que envolve o seu espírito, é quebrada, a vida que está no seu espírito é liberada. Já estudamos aqui sobre corpo e alma e espírito. O espírito é a parte mais íntima, onde está a vida de Deus. A alma é esse invólucro. Se a alma é quebrada, o espírito é liberado, a vida é liberada, que está dentro de você. Se não há quebrantamento, nada acontece. Esse é um fato da vida espiritual. Segunda coisa que o texto nos fala é que o grão de trigo é para ser alimento. Nem sempre o grão de trigo é para ser plantado. Jesus, ele foi as duas coisas. Né? Ele é um símbolo perfeito, completo. Aliás, ele é a realidade perfeita e completa desse símbolo, que é o trigo. Por um lado, o trigo ele é para propagação, ele é para multiplicação, ele é para espalhar, ele é para germinar. Por um lado, ele é isso. Por outro lado, ele é para alimento. Nem sempre ele é para ser plantado. Às vezes, ele é para ser feito farinha. E quando ele é feito farinha, ele se transforma em pão. E aí ele se torna alimento para os outros. Jesus viveu uma vida de trigo moído para alimentar as multidões. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Ele só pode ser o pão porque ele é o trigo moído. Ele só pode ser alimento porque ele é o trigo moído. Ele é o pão que desceu do céu, ok? Para alimentar o homem. Ser moído também tem o mesmo sentido de ser quebrantado. Jesus então foi quebrantado pela mão de Deus. Toda a estrutura humana foi quebrada. Isso aponta para nós também. A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus, sendo Deus, teve que aprender a obediência. Pastor, como é que é esse negócio? Sendo Deus, teve que aprender a obediência. Porque Deus não obedece a ninguém. Deus não precisa se submeter a ninguém. Entendeu? Deus é Deus. Mas uma vez que Deus toma forma de servo, agora vai ter que aprender algo que ele não sabia por experiência, que é obedecer. Jesus obedeceu. Isso nos fala do quebrantamento debaixo da mão de Deus. Nós também, se nós queremos passar alimento, se nós queremos ser canal para ser alimento, nós temos também que ser trigo moído, temos que ser quebrantado. Nosso ego tem que ser levado para a cruz, para que você possa transmitir a vida de Deus que está dentro de você. Uma vez que você é moído, a vida é liberada. Além disso, essa oferta podia ser de 6 tipos. Ela podia ser assada, cozida ou frita. Essas 3 formas envolvem fogo. Ser assado, cozido ou frito significa passar pelo fogo de Deus. A maneira que Deus usa para nos quebrar, com o objetivo que possamos ser canal para transmitir vida, é nos passando pelo fogo da sua disciplina, do seu tratamento, e eventualmente do seu sofrimento. Uma vez que a casca é ferida, o perfume é liberado. Uma vez que o chá é colocado na água e entra em efusão no fogo, o fogo faz com que a água e o chá liberem aroma, odor. Antes era só água, mas agora tem aroma e tem odor. E aquilo que foi feito não pode ser mais separado. Ok? Então, no trabalho de Deus, na maneira como Deus trata conosco, eventualmente Ele vai nos moer, fritar, cozer e testar. Moer, fritar, cozer e tostar. Essa é a maneira como Deus faz. Entende? Tudo isso aponta para quebrantamento. Com o objetivo que possamos liberar vida de Deus. Mas, lembra sempre de uma coisa. Não é da vontade de Deus que nós vivamos no sofrimento. Quando nós falamos de quebrantamento, eventualmente tratamento, fogo de Deus, morte do ego,
Então o cristianismo toma um ar assim meio funesto, né? Meio de morte. E é necessário mesmo. Mas o cristianismo não é morte. Ele é morte para que haja vida. Não é morte pela morte, não é ficar na morte. Esse é o engano das pessoas do mundo. Né, outro dia, eu estava vendo alguém comentando a respeito da Páscoa. Né? Um ímpio, não sabe nada das coisas de Deus. E ele falando que a Páscoa, a festa cristã, ela é muito mórbida. Porque é ficar o tempo inteiro falando de morte, sexta-feira da paixão é morte. Mas ele está enganado. A morte é só o primeiro estágio, depois aí vem a ressurreição da Páscoa. Então, na verdade, é uma festa de vida. E nós estamos celebrando porque ele não ficou na morte. Porque se ele tivesse ficado na morte, não havia motivo nenhum de fazer festa. A festa é porque ele venceu a morte e entrou na vida. Mas o ímpio cego não entende essas coisas, ok? E talvez você também, ao nos ouvir falando isso aqui, possa incorrer no erro de presumir que a vida cristã tem que ser sinônimo de sofrimento. Deus não quer que nós vivamos em constante sofrimento. Pastor, como é que você pode evitar de viver em constante sofrimento? Você tem que entender primeiro que sofrimento é necessário, sim. Não tem jeito de você passar por esse mundo caído sem sofrer coisas. Você não sofreria se você não estivesse no mundo caído. E segundo, se não tivesse pecado. Uma vez que você está no mundo caído e ainda convive no meio do pecado, você está sujeito ao sofrimento, sujeito aos espinhos, aos cardos, aos abrolhos que vieram por causa do pecado. A maldição que está sobre a terra que veio por causa do pecado. Mas esse sofrimento ele é necessário. Mas lembra, é só por um pouco de tempo. Para Deus eliminar aquela vida natural, a vida da carne. Pastor, mas tem uma maneira de você sofrer menos? Tem, eu sempre gosto de dar duas sugestões. Primeiro, quando uma experiência de cruz vier a você, aceita rápido. Não fique se debatendo com Deus. Uma vez que veio uma experiência de perdoar, perdoa rápido. Uma vez que veio uma experiência de se humilhar, humilhe-se imediatamente. Uma vez que veio uma experiência de você aprender com alguém que sabe menos do que você, aprende logo. Ou seja, responde rápido. Quanto mais você demorar a responder, mais você vai sofrer. Entendeu? O alvo de Deus não é que você sofra, mas é que você apenas renda-se, submeta, curve-se diante da perfeita vontade de Deus. Agora, o Senhor não vai desistir de você. Ele vai usar dos meios que forem necessários para que a sua vontade seja quebrada. Então, melhor é ser dócil diante dele. Quem é dócil sofre menos. Um irmão me procurou um tempo atrás e ele estava dizendo, pastor, estou apanhando demais. Ó, papai está batendo muito. Então, umas expressões. Eu falei, é mesmo? Eu falei, pastor, olha, já tem aí 1 ano que eu estou no chicote. Eu falei, rapaz, mas 1 ano apanhando? O que é isso? Então você é muito teimoso, porque só apanha 1 ano um menino muito cabeça dura, muito teimoso. Aprende logo a lição, você para de apanhar. Ou você acha que Deus fica no céu com prazer de bater em alguém? Deus não é um Deus sádico. Deus não quer que você apanhe, Ele quer que você tenha vida. Ele queria que você aprendesse rápido, mas uma vez que você demora a aprender, você fica muito tempo apanhando. Então não há glória nenhuma em dizer que está debaixo de tratamento prolongado. Isso significa uma dificuldade de aprender. Mas você sabe, nem sempre aprendemos diretamente, às vezes é indireto. Ou seja, tomamos as experiências dos outros como as nossas. Uma vez que você viu alguém apanhando, aprenda rapidinho. É assim que funciona na família. Uma vez que você vê o seu irmão apanhando, você próprio já começa a mudar a sua conduta. Você aprende com a dor do irmão. Isso é sabedoria. Quem age assim, sofre menos. Ok? Uma maneira boa de você aprender também é aprender a reconhecer a mão de Deus em tudo. Isso tem a ver com esse primeiro aqui, né? Aceitar prontamente. Você aceita só quando você reconhece a mão de Deus. Provérbios diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O Senhor só pode endireitar quando você reconhece que Deus está envolvido na história. Se você só vê a mão do homem, não muda. Tem gente que sempre vê a mão do homem. É o fulano que não gosta de mim, é o meu chefe me persegue. Sempre é humano. Mas se você fala, Deus permitiu essa pessoa na minha vida. Deus está querendo me ensinar algo através do meu chefe. Esse irmão, ele é instrumento de Deus. Quando você vê Deus na circunstância, rapidinho você aprende. E com certeza vai sofrer menos. Isso é um olhar espiritual. Segunda coisa que fazia parte da oferta era o azeite. O que simboliza o azeite? Você sabe tão bem quanto eu, o azeite simboliza o Espírito Santo, tipifica o Espírito Santo. O que isso mostra? Que Jesus viveu no poder do Espírito Santo. Jesus era cheio do azeite, coberto do azeite. Então lembra, não basta ter o trigo moído. É preciso ter essa farinha misturada com óleo. Ok? Sem o azeite,
não era aceito. Olha que interessante isso. Se a oferta viesse sem azeite, Deus não aceitava. Tinha que ter azeite, era uma condição fundamental. O que isso nos fala hoje dos crentes? Isso aponta para nós. Que Jesus era cheio do Espírito, é claro. Né? Ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu com a unção do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre ele lá no dia do batismo, como pomba, foi ungido. Então Jesus era ungido. Nós também temos que ser ungidos. Não basta ter um viver santo. Tem alguns irmãos que têm uma vida íntegra. Eles têm uma vida correta. São pessoas de caráter muito bom, mas não tem azeite nele. Aí não é aceito diante de Deus. Isso nos lembra daquelas virgens, lá de Mateus 25. Lembra? 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. O que diferenciava esses dois grupos, das nécias e das prudentes? É que as prudentes tinham azeite, as nécias não. Só isso. Era tudo virgem, tudo vida certa. Nenhuma delas era promíscua, nenhuma delas era adúltera. Todas eram virgens. Só que uma tinha azeite e outra não tinha. O que isso nos fala? Hoje em dia tem 2 tipos de irmãos. Tem aquele irmãozinho que é fiel, mas não tem azeite. E tem aquele irmãozinho que é fiel e tem um azeite. Ser fiel sem azeite não resolve. Não adianta ser trigo, se não ser farinha moída, se não tem azeite. Não adianta passar pela moenda do Espírito, se você não recebeu a unção do Espírito. Amém? A unção, ela é vital. Sem a unção, há uma série de coisas que não podemos ter. O azeite tinha muitas utilidades do povo de Israel. Quais eram as utilidades do azeite? Primeiro, o azeite, obviamente, você sabe, ele era para alimento. Toda base alimentícia era feita com azeite. Hoje, muito comum a gente usar no Brasil, mas é óleo de soja, óleo de milho, né, granola, girassol. Mas em Israel era azeite. Toda comida feita com azeite, porque era alimento. Hoje também, você só é alimentado se tiver unção. A palavra só pode ser digerida se vier com óleo. Sem óleo não dá para comer. O pão é duro demais. É preciso do óleo para fazer digestão. Tem gente que lê a Bíblia, mas não recebe porque não tem unção. Tem irmãos que não recebem porque não tem unção. Não enxergam porque os olhos não foram abertos, não foram alimentados. A segunda coisa que o azeite servia é para fazer sabão. Ou seja, o azeite também nos purifica. Terceira coisa, óbvia que você conhece, é que o azeite ele era combustível. Então as lamparinas, quando a gente fala lâmpadas, né, na verdade eram lamparinas, porque elas eram queimadas, tinham um pavio. Você já viu uma lamparina? Hoje em dia a lamparina funciona com querosene. Naquela época com azeite. Então o azeite é combustível. É ele que mantém o fogo aceso. Quem não tem azeite não tem combustível, poder para fazer a obra de Deus. Ele é aquele sujeito empurrando o carro ladeira acima. Pesado demais. Mas quem tem combustível faz com tranquilidade. Porque não é pela força dele, é pelo poder de Deus. A quarta coisa é que o azeite era também usado no templo para ungir. Ou seja, ele tinha uma utilidade espiritual. E por último, o azeite também ele tinha uma finalidade médica. Então era normal ungir os enfermos com azeite. Nós também somos curados hoje pelo poder do Espírito. Você percebe que ao falar disso aqui, eu estou mostrando para você a completa provisão que é o Espírito Santo para nós hoje. A oferta só podia ser aceita com azeite. Terceiro ingrediente da oferta de manjares era o incenso. Incenso nos fala de oração. Apocalipse, isso é claro. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 5, que o anjo veio, pegou o incenso da oração e misturou com o fogo do altar e jogou sobre a terra. Isso nos mostra a necessidade, então, de você ser para com Deus o bom perfume de Cristo. Então a massa tinha esses 3 ingredientes. Era o trigo moído, misturado com azeite e com incenso. Ok? Essa massa torna-se o pão que desceu do céu. Jesus, portanto, é a consumação da oferta de manjares. Ele é para ser o nosso alimento. Então, Jesus não é para ser estudado, não é para ser analisado, nem compreendido a priori. Ele é para ser comido, devorado. Ele é para ser alimento, substância espiritual dentro do nosso espírito, do nosso coração. A quarta coisa, o texto aqui de Levítico não diz, mas lá em Números, no capítulo 15, verso 5, lá diz que tinha um outro ingrediente importante, é que ela deveria ser oferecida com vinho. O vinho era a libação, ou seja, ele era jogado ali em cima da oferta. O que o vinho simboliza na palavra de Deus? Quando Jesus transformou água em vinho, lá em João, no capítulo 2, o que ele estava dizendo? Ele estava mostrando o seu poder de transformação, de dar
vida onde não tem vida, de dar sabor àquilo que é insosso, de dar cor para aquilo que não tem cor nenhuma, de dar aroma para aquilo que não tem. Então, ele traz vida. O vinho, então, ele simboliza vida, simboliza alegria, vida plena. É isso que simboliza o vinho. Ou seja, onde há vinho, há alegria. O vinho tem esse poder de levantar o nosso ânimo. Não estou falando de embriagar, mas ele traz alegria. E é isso também que o Espírito de Deus quer fazer em nós. Alegria e vida abundante. Então, essa oferta de manjares, ela era de aroma suave diante de Deus. Mas ela tem esse aspecto. Ela era para ser expressão de vida abundante. É para ser expressão de alegria. Onde não há alegria, tem algo muito errado. No meio do povo, onde não há alegria, não tem vinho. A Bíblia fala que isso não é aceito diante de Deus. Por que eu digo para você que muito daquilo que é feito no meio da religião, no meio daqueles templos medievais que a gente vê até hoje no Brasil e na Europa fora, é porque ali não tem vida. Naquele ambiente escuro, sombrio, não tem vinho. Não tem alegria do Senhor. Se não há vinho, também não era aceita. Outro elemento que não podia faltar de forma alguma era o sal. Agora, o sal é mencionado aqui no capítulo 2, no verso 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Ou seja, o sal aqui, diz claramente, simboliza a aliança. O sal simboliza a aliança nesse contexto. Então, por que o sal simboliza a aliança? Porque o sal tem a propriedade de tornar as coisas incorruptíveis. Quando você salga uma carne, aquela carne agora dificilmente vai apodrecer. Entendeu? Então, a aliança também tem esse poder. Ela preserva aquilo que é de Deus. E também nos mostra o seguinte, que a aliança de Deus é imutável, não pode ser corrompida, ela é eterna. Então, o sal é o sal da aliança, tinha que ter sal. Algumas coisas não podia ter definitivamente. Olha o que diz no verso 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Dois ingredientes proibidos na oferta de manjares. Primeiro era o fermento. Não podia ter fermento. O que simboliza o fermento? O que o fermento simboliza? Bom, a Bíblia fala, né, que Jesus viveu uma vida completamente sem fermento. E a Bíblia chama a ausência de fermento de asmo. Okay? Jesus viveu uma vida dos asmos de sinceridade. Mas o que simboliza fermento? O fermento, em primeiro lugar, está relacionado com o pecado. 1 Coríntios 5, versos 6 e 8. Paulo diz que o pecado é como fermento que contamina a massa. Paulo também diz que o fermento é a vida pelas obras da lei, que não depende de fé. Ok? E Jesus disse lá em Mateus 16, guardai-vos do fermento dos fariseus, se referindo a quê? A hipocrisia. Então, fermento no Novo Testamento aponta para essas três coisas. Então, veja, essas três coisas não pode ter na vida de um homem de Deus. Não pode ter pecado, não pode ter confiança nas obras da lei, justiça própria, e não pode ter hipocrisia. Tem que haver completa sinceridade, ok? Isso é o que caracteriza a vida de Deus. Então, a oferta de manjares, que é essa oferta de comunhão com Deus, não pode ter fermento. E a segunda coisa é que não pode ter mel. O que o mel se refere? O mel aponta principalmente para a doçura natural, ok? O mel também tem um certo poder aí de fermentação, mas o mel se refere à doçura natural. Refere-se àquilo que você alcança sem depender do espírito. O fermento está ligado com o pecado, mas o mel está ligado com aquelas coisas que não são pecado, mas que não nasceram em Deus. Você está achando que toda bondade é de Deus, né? Mas não é. Existe a bondade que é fruto do espírito, e existe a bondade que a pessoa nasce com ela. A bondade que você nasce com ela é a sua bondade natural, ela vai ter que morrer, para que venha a bondade fruto do Espírito. Ou você acha que o descrente tem fruto do Espírito? Você acha que o descrente tem fruto do Espírito? Claro que não. O descrente não tem fruto do Espírito. Ele tem frutos da alma. Só que existe uma bondade da alma, bondade natural. E existe a bondade do Espírito, que procede de Deus. Entendeu? O mel é tudo aquilo que é aparentemente bom, que procede da nossa alma. Não vem do Espírito. É aquilo que nós fazemos sem depender de Deus. Existem pessoas naturalmente dóceis, naturalmente meigas,
naturalmente bondosas. Então, essas coisas, essas características, elas possuem porque nasceram com elas. Tem também aqueles que se esforçam muito para ser humilde. Ele se esforça para mostrar bondade, benignidade. Entendeu? Isso tudo é mel na vida do crente. É quando aquilo que você faz não é por obra do Espírito, mas obra sua, esforço seu. Pastor, mas é difícil demais a gente saber o que é mel e o que não é. Sim, a carne e o Espírito nesse aspecto são gêmeos. Há um aspecto em que a carne e o Espírito são muito diferentes. Há um aspecto em que Esaú e Jacó são muito diferentes. Mas há um outro aspecto, que eles são gêmeos, vêm juntos, difícil de distinguir. Mas ambos são rejeitados por Deus. Deus só aceita o que tem origem nele. Amém? Poderia gastar mais tempo nesse tópico, mas vamos ter ocasião de falar nisso quando falarmos de outros princípios no livro de Levítico. Muito bem. Quando é que essa oferta era oferecida? Ela era uma oferta também diária, juntamente com o holocausto. Êxodo 29 diz isso. Ok? Diariamente é uma oferta de comunhão. Ela foi usada na consagração do sacerdote, em Levítico 8, na purificação do leproso e na festa das primícias. Obviamente, aqui é a festa das primícias, porque primícias do trigo. Então, obviamente, envolvia a oferta de manjares como gratidão diante de Deus. Muito bem. Terceira oferta. Oferta pacífica. Capítulo 3. Então, já vimos duas. Holocausto e oferta de manjares. Não sei se está sendo rico para o seu espírito tudo isso. Mas a palavra de Deus é fascinante. Se eu conseguir pelo menos despertar fascínio, prazer em você pela palavra, já vou ter alcançado uma parte do meu objetivo. Sei que nem tudo você vai se lembrar. Mas se você tiver prazer, você vai voltar nisso aqui muitas vezes para você comer e ruminar, até que tudo seja absorvido no seu coração. Capítulo 3. Oferta pacífica. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Nessa oferta não era como o holocausto, que era só macho. Aqui podia ser macho e fêmea. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, sobre os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então poderia ser feito de gado, e não somente gado grande, poderia ser também gado miúdo. Poderia ser novilho e poderia também ser cordeiro. O que é a oferta pacífica? Vamos começar aqui. A oferta pacífica não era oferta para expiação de pecado. Ok? Então não era oferta pela culpa nem oferta pelo pecado. Mas era uma oferta de gratidão. Então podemos chamar também essa oferta de ações de graça. Em alguns lugares, inclusive do Velho Testamento, a oferta pacífica é chamada de oferta de ações de graça. Ok? Então, um pecador que era perdoado, agora ele tinha paz com Deus. Então ele vinha oferecer um sacrifício de gratidão. Daí o nome oferta pacífica, porque agora eu estou em paz com Deus. Ok? Então ele veio, ele teve comunhão com Deus, ele está em paz com Deus. Então ele oferece. Então o significado básico da oferta é gratidão a Deus. Lá em Levítico 22 também ela é chamada de oferta de louvores ao Senhor. Por isso o Novo Testamento fala também de sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Então hoje, quando nós ministramos a Deus aos domingos, fazemos também um sacrifício na presença de Deus. Uma oferta, digamos assim. Então esta oferta também tipifica a nossa justificação. E a paz que agora temos com Deus. Então o que diz Romanos 5? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos agora o quê? Paz com Deus. Ok? Essa é a oferta pacífica. É porque nós já estamos em paz com Deus. Na oferta pacífica, Cristo é representado tanto pelo cordeiro quanto pelo sacerdote. Então, ele não apenas derramou sangue na cruz. O Senhor não somente é o nosso sacrifício, mas ele também foi ao céu e apresentou diante de Deus, no Santo dos Santos, o sangue da nova aliança. E ele fez eterna expiação pelos pecados. Eternamente, porque foi feito diante de Deus.
Depois você leia lá em Apocalipse capítulo 5, o dia que o Cordeiro chegou diante do trono e tomou o livro que está nas mãos de Deus. Por causa disso, então, ele fez a paz. Colossenses 1:20. Temos paz com Deus. Efésios 2:17, ele proclamou a paz. E Efésios 2:14 diz que ele, o próprio Cristo, é a nossa paz. Ele é a paz. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos dessa oferta. Primeiro ponto que o texto fala, o motivo. Quando essa oferta ela era oferecida? Por 3 razões básicas aqui, nós vemos, não aqui nesse capítulo 3, mas no capítulo 7, quando o texto volta a entrar em detalhes novamente sobre a oferta pacífica, a partir do verso 11. Então lá fala que poderia ser por gratidão, ações de graça por alguma coisa, alguma bênção, alguma dádiva, por isso também ela era oferecida no dia, nas festas, principalmente na oferta das primícias, na festa das primícias. Segundo, quando alguém fazia um voto a Deus, ele deveria fazer uma oferta dessa, e ele poderia fazer essa oferta qualquer momento, quando quisesse. Era uma oferta voluntária. Ela era oferecida simplesmente pelo desejo de ter comunhão com Deus. Entende? Então, só pelo fato de querer ter comunhão, de estar com Deus, a pessoa poderia fazer isso. Tá certo? Vamos avançar. Esses eram os motivos. Segundo, quais animais que eram usados? Então, as exigências na oferta pacífica eram bem menores do que do holocausto. Primeiro, poderia ser usado tanto macho quanto fêmea. Esse era um ponto. Segundo, do mesmo jeito que no holocausto, podia ser boi, carneiro ou cabrito. Mas em ambas as ofertas, Deus só aceita se for sem defeito. Tudo isso, obviamente, aponta para Cristo. Terceira, ocasiões em que era oferecida, o que era prescrito na lei. A única ocasião em que ela era prescrita era na festa das primícias, que eu mencionei para você aqui agora. Ora, bem evidente, uma vez que ela é uma oferta de gratidão, e a festa das primícias é a festa da colheita, então não tem uma ocasião mais apropriada para ser grato do que por ocasião da colheita, que era uma festa também. Mas não havia outra ocasião em que ela era obrigatória. Normalmente ela era mesmo voluntária. Levítico 19:5 diz: e quando sacrificar de sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o sacrificareis. Ok? Isso nos fala de disposição de ter comunhão com Deus. Quarto, como é que era o ritual da oferta de ações de graça ou da oferta? Aliás, é importante dizer o seguinte, aqui nós temos vários tipos de oferta pacífica. A oferta pacífica, ela podia ser oferta de ações de graça, ela podia ser oferta votiva ou voluntária, e ela podia também ser uma oferta movida e uma oferta alçada. Então você tem aí 4 tipos de oferta. Pastor, mas é coisa demais para memorizar, será que eu vou lembrar disso tudo? Não, com certeza, você obviamente tem que aplicar tempo para você aprender tudo isso. Mas o mais importante é você entender o significado de cada uma delas. Então, a primeira era o ritual de ações de graça. A oferta pacífica de ações de graças, ela era muito semelhante à oferta de manjares. Porque é interessante isso. Veja, no holocausto era só animal. Na oferta de manjares era só vegetal. Mas nessa oferta pode ser tanto um quanto o outro. No caso, se ela for de ações de graça, ela vai ser parecida com a oferta de manjares. Porque, primeiro, ela era feita com bolos de farinha, como na oferta de manjares, não podia ter fermento, né? Deveria também ter azeite, e a diferença que havia nesse caso aqui é que uma parte era queimada e outra parte era comida pelo sacerdote. Isso porque comer, na palavra de Deus, nos fala de uma aliança. Comer junto nos fala de fato de comunhão, ok? Então, ela tinha essas 3 semelhanças com a oferta de manjares, mas tinha uma diferença marcante, que era o fato de você comer junto. E também ela podia ter pães levedados. Isso é uma diferença marcante. Na oferta de manjares, não podia ter fermento. Mas aqui podia ter fermento. Por que que aqui pode ter fermento? E na outra não podia? Deus não rejeita sempre o fermento? Sim, claro. Deus rejeita sempre o fermento. Mas veja, essa aqui é uma oferta voluntária. Você está vindo voluntariamente para ter comunhão com Deus. Você tem paz com Deus agora. Uma vez que você tem paz com Deus, você tem que ser aceito.
mas não significa que realmente você é perfeito. Não significa que realmente não tem defeitos em você mais. Ainda tem coisas para serem corrigidas. Só que são coisas que você não sabe, não são conscientes. Ainda existem áreas da sua vida a ser tratadas, mas essas áreas ainda são ocultas para você próprio. Mas Deus está vendo. Então, o fato de Deus permitir que viesse com fermento é para que o ofertante lembrasse que ele é pecador ainda, que ele ainda tem falhas, mas ainda assim ele é aceito diante de Deus. Ainda assim ele vai ser aceito para ter comunhão com Deus. Por quê? Porque o sangue vai cobrir o pecado dele. E porque aquele pecado também não é consciente, nem premeditado. Porque uma vez que eu tenho pecado consciente, aí eu preciso de confessá-lo. Aí eu não posso chegar direto aqui na oferta pacífica. Primeiro eu tenho que fazer a oferta pela culpa. Uma vez que a minha consciência acusou. Eu pequei. Ainda que eu pequei involuntariamente. Eu me sinto acusado porque eu pequei. Mas uma vez que eu confesso, eu agora tenho paz. Mas existem, será, outros pecados que eu não percebi em mim e a consciência, portanto, não acusa? Claro que tem. A nossa consciência não é Deus. Ela não vê tudo, mas Deus vê todas as coisas. Daí, então, nessa oferta, poderia ser aceito o fermento. Então, como eu disse, o fermento simboliza o pecado e a hipocrisia. O fato de Deus permitir, nesse caso, o pão com fermento, é para mostrar que nós ainda somos pecadores. Mas mesmo pecadores como nós somos hoje, nós podemos ter comunhão com Deus e sentar à sua mesa. Isso é muita graça. Isso é muita graça. O segundo tipo de oferta pacífica era a oferta votiva. Poderia ser voluntária ou votiva. Todo voto era voluntário, né? Na verdade. Ninguém poderia fazer um voto obrigatoriamente. O voto deveria ser voluntário. Aí, nesse caso, o ritual era semelhante ao holocausto. O animal era apresentado, o ofertante impunha a mão sobre o animal deveria ser imolado e o sacerdote aspergia o sangue sobre o altar ao derredor dele. Mas havia algumas coisas que deveriam ser adicionadas. Então, adicionado a esse ponto está da oferta pacífica, tem um outro, que é toda gordura deveria ser queimada no altar ao Senhor. E um ponto interessantíssimo aqui, é que a oferta deveria ser comida junto com o ofertante. O sacerdote podia comer com o ofertante. E a coxa era do sacerdote. Pastor, o que significa tudo isso aqui? Bom, a gordura era de Deus. No Velho Testamento, ninguém podia comer gordura nem sangue. Isso era pecado. O sangue simboliza vida. A gordura simboliza a energia da vida. A força da vida, o poder da vida. Essas coisas pertencem a Deus. Deus é o autor da vida e Deus é o mantenedor da vida. Daí a necessidade de você não poder comer gordura e nem o sangue. E ambos eram oferecidos diante de Deus. O sangue aspergido e a gordura queimada diante de Deus. Mas o resto da oferta, do sacrifício, ele era comido junto, o sacerdote com o ofertante. Mas tinha uma parte que era só do sacerdote. O fato de comer junto simboliza o quê? O fato de comer junto simboliza que agora há comunhão. Ok? Então, o ato de comer para o judeu era uma aliança. E quando agora nós chegamos para ofertar a Deus, uma mesa está colocada para nós e para Deus. Entendeu? Essa mesa é o lugar onde nós temos comunhão, é o lugar onde nós ministramos a Deus e Deus ministra a nós. Porque há um lugar ali de troca. Entendeu? Então esse ato de comer era muito significativo. Comer junto significa amizade. Então o sacerdote está ali representando Deus. O ofertante está comendo junto com o sacerdote. Eu sou amigo de Deus. Jesus foi criticado e foi chamado de amigo dos pecadores e publicanos. Por que Jesus foi chamado de amigo publicano e pecador? Porque ele comia junto com eles. Entendeu? Então Deus também, ali na pessoa do sacerdote, está comendo com o ofertante. Nós também participamos da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, é interessante, ele também é o alimento. Na mesa do Senhor, ele também é o alimento, mas ele também é o sacerdote. Ele está do outro lado da mesa, estou comendo com ele, mas ele próprio também é o meu alimento. Entendeu? Daí, porque eu falei para você da gordura. Porque a gordura simboliza a força da vida, o melhor da vida, né? A energia da vida. Por isso é proibido. E ainda hoje é melhor não comer nem sangue e nem gordura. Essa oferta também, acabei me adiantando um pouco.
ela também nos fala de reconciliação com Deus. Veja, no holocausto nós somos perdoados e redimidos. Mas na oferta pacífica nós somos também reconciliados. Essa reconciliação, esse ter paz com Deus, é simbolizado aqui pelo ato de comer juntos. Daí a necessidade da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, ser restrita aos filhos de Deus. Mas a oferta também podia ser uma oferta movida, como está lá no capítulo 7. Oferta pacífica movida. Capítulo 7, verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Fala aos filhos de Israel dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Então, oferta movida é porque ela era movida, literalmente, na presença de Deus. Agora, por que deveria ser especificamente a gordura do peito? Porque o peito é que era oferecido. Simplesmente porque o peito é o lugar do nosso amor, do nosso afeto. Ok? Essa oferta movida é uma oferta feita com paixão, com amor. Né? Não é à toa que João reclinava no peito de Jesus. Tá certo? E essa oferta era exclusiva para o sacerdote. Ou seja, o sacerdote é que recebia aquela oferta. Era toda para ele. Entendeu? Isso para mostrar que o Senhor quer dar uma medida do seu amor para com aqueles que ministram. Para que eles possam ministrar para o resto do rebanho. Então, de certa maneira, nós líderes, nós precisamos de ter uma medida maior. Por isso que o Senhor também dá uma medida maior aqui para o sacerdote. Por último, a oferta também podia ser uma oferta alçada diante do Senhor. Capítulo 7, no verso 32, diz, também a coxa direita darei ao sacerdote por oferta de vossos sacrifícios pacíficos. E essa oferta é chamada de oferta alçada, uma oferta erguida diante de Deus. Por que deveria ser da coxa direita? Porque é a parte mais forte do animal. Entendeu? Todos nós também, líderes, precisamos de ser fortalecidos para podermos suprir a necessidade uns dos outros na obra de Deus. Esse é o significado básico da oferta alçada. Então veja, a oferta pacífica tinha muitos aspectos. Poderia ser ações de graça, poderia ser votiva, poderia ser movida ou oferta alçada. Esses quatro tipos. Na nossa próxima aula, vamos ver os dois últimos, que é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Seria muito bom se você lesse o livro de Levítico para a próxima aula. É muito difícil você chegar aqui e me ouvir sem ter lido antes. Leia, familiarize-se com o texto. Você vai ter mais facilidade de entender. Também leia na apostila. Investe um tempo em casa, lendo o material, lendo o que nós escrevemos, para que você possa ser enriquecido. E quando você me ouvir, isso ajude você a gravar e a receber mais ainda da parte de Deus. Amém? Nós ficamos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.